Eu gostaria de mais uma vez orar com você. Queria que você fechasse o seu olho aí no seu lugar e que nós falássemos com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui, Jesus. Pai, eu não quero ser um impedimento para aquilo que o Senhor tem a fazer essa noite. Eu quero me esvaziar de mim, dos meus saberes, do meu achismo, dos meus desejos, vontades, pensamentos. E eu quero essa noite, ó Deus, ser apenas um porta-voz da Tua Palavra. Senhor, essas pessoas que estão aqui não são minhas, não me pertencem. Elas são Tuas, Jesus. É o Teu povo. Estar diante do Teu povo é de grande responsabilidade. Eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas o Teu povo tem sede da Tua palavra, como nós cantamos aqui. Eu quero ser apenas esse instrumento Teu. Vivifica a Tua palavra na minha boca. Faça essa palavra arder nos corações. Que ela seja uma palavra instrutiva, que traga ânimo, que traga conforto. É o que eu te peço, Jesus. Amém. Eu faço isso com grande temor, irmãos. Hoje lá no meu trabalho, eu estava conversando com os meus amigos que nem são crentes, mas eu estava falando da responsabilidade que eu sinto todas as vezes que eu venho aqui. Porque eu creio piamente que eu sou a voz do Senhor aqui, e eu preciso ser fiel àquilo que Ele quer dizer. Eu não tenho direito de dizer aquilo que a palavra dEle não diz. E a palavra do Senhor diz que haverá grande juízo sobre aqueles, haverá maior juízo sobre aqueles que se colocam a ensinar a palavra dEle. É de grande responsabilidade. E eu realmente espero e oro que essa palavra seja bênção para a tua vida essa noite. Amém? Gente, eu quero falar sobre um tema que eu acredito ser muito relevante para o nosso tempo. Eu quero falar com vocês sobre ansiedade. O tema da mensagem é lutando contra a ansiedade. Eu queria, gente, de verdade, eu queria ter a criatividade do pastor Lucas para dar título, não só título, pastor, o senhor prega demais, mas os títulos da mensagem do homem é um negócio fantástico. Sabe, ele nasceu um pouquinho antes de mim, eu acho que ele pegou toda a criatividade divina para ele, não deixou nem um pouco para mim. Porque a minha é lutando contra a ansiedade. No sábado ele pregou sobre o morango, como que é, pastor? O morango, o amor e o meu Instagram. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Nunca ia passar na minha cabeça fazer um paralelo com o morango do amor. Coisa linda. Então assim, eu não tenho essa criatividade. O meu título é simplesinho, mas eu espero realmente que seja bênção para a tua vida. Eu queria que você abrisse a Bíblia já comigo, no texto de Mateus capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 19 até o final do capítulo, tá? Até o verso 34. Mas depois a minha exposição vai ficar mais a partir do verso 24 em diante. Mas eu quero ler um pouquinho antes com vocês. Mateus 6, 24 em diante. Perdão, 19, pode deixar aí, gente. Eu que estou... 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, ali também estará, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz.
Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Queridos, eu, enquanto refletia sobre o que trazer a vocês essa noite, esse texto logo veio ao meu coração. E eu acho que falar sobre ansiedade é uma temática extremamente importante para o nosso tempo. E eu quero te dar algumas razões pelas quais eu escolhi falar sobre isso com vocês essa noite. Em primeiro lugar, pensando nas últimas pregações que nós ouvimos aqui. O pastor Marinho, nos últimos 2 domingos, falou sobre o caminho para a promessa, e você vai se lembrar que ele falou que entre o ponto A e o ponto B, ou o ponto C, do cumprimento da promessa, há um deserto que muitas vezes nós precisamos passar e enfrentar. No último domingo, o pastor Marinho falou sobre reconstrução. Seja o deserto, seja as reconstruções da nossa vida, isso demanda um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. Não é algo que acontece num abrir e fechar de olhos. Às vezes é algo que demanda tempo, e muitas vezes, muito tempo. E nesse inteirinho, é muito comum que o nosso coração comece a se preocupar com algumas coisas. É muito normal que o nosso coração comece a ficar ansioso, inquieto. Então, diante dessas palavras, eu acho muito pertinente falarmos sobre ansiedade. Mas tem uma segunda razão que eu acredito ser importante mencionar. Nós não vivemos nesse momento um cenário político, econômico, quer nacional, quer internacional, muito estável. Nós temos visto aí nos noticiários o que tem sido o cenário político, seja do Brasil, seja o cenário internacional, político, econômico. E todas essas coisas, em última análise, elas recaem sobre nós. Elas recaem muitas vezes em majoração dos impostos, elas recaem em aumento dos preços daquilo que nós usufruímos no dia a dia, e muitos de nós começam a se preocupar: será que eu vou ter condição de continuar dando suprimento para minha casa, para minha família? Será que eu vou continuar tendo trabalho, um trabalho que me possibilite custear aquilo que a minha família necessita? Esses cenários, eles são extremamente amedrontadores num certo sentido. Eles trazem um peso no nosso coração. E falar sobre ansiedade é muito importante nesses momentos. Mas tem um terceiro motivo.
Porque quando a gente vai olhar os estudos que há, especialmente de organizações internacionais sobre saúde, por exemplo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, há inúmeros estudos que apontam um aumento significativo dos transtornos mentais no nosso tempo. E um dos que mais saltam aos olhos, que tem crescido de forma exponencial, se é que eu posso dizer assim, é a ansiedade. A ansiedade é certamente um dos males do nosso tempo. Há inúmeras pessoas sofrendo diariamente com ansiedade, inclusive aqui dentro. Talvez um de vocês que está me escutando aqui agora. Então eu acredito que há uma instrução do Senhor para você. Por último, por que eu quero falar sobre ansiedade? Porque o nosso coração pecaminoso, ele tende a se preocupar constantemente, por qualquer motivo. 1 Pedro 5,7 vai falar o seguinte, que nós devemos lançar sobre o Senhor Jesus todas as nossas ansiedades. Então quando Pedro fala isso, ele está considerando que o coração humano tem preocupações. Ele diz, vocês vão ter preocupações, mas todas as vezes que elas vierem, lancem sobre o Senhor as suas ansiedades. A questão aqui, queridos, não é simplesmente se eu tenho ou não ansiedade, porque eu acredito que se eu fizesse uma votação rápida aqui, todo mundo ia levantar a mão junto comigo. Eu sou o primeiro a dizer que muitas vezes eu ando ansioso por algumas coisas. Gente, eu vou casar daqui um tempinho, falta um mesinho para eu casar, glória a Deus. Gente, pensa num negócio que estressa a gente, é o tal do casamento. É um estresse positivo, mas e a preocupação? Senhor, será que eu vou ter dinheiro para pagar tudo? Será que N coisas passam na nossa cabeça? Gente, está tão difícil ultimamente para trabalhar, vocês não estão entendendo. Eu estou lá no meu trabalho, lá, tal, de repente passa alguma coisa do casamento na mente. Daqui a pouco passa outra, daqui a pouco eu parei de trabalhar, estou pensando no casamento. A gente se preocupa tão facilmente. Eu estou falando do meu casamento, mas você conhece as suas situações. Você conhece o que traz ansiedade, pesar ao teu coração. Talvez não seja o casamento, mas talvez seja seu trabalho. Talvez tenham pessoas aqui que estejam cumprindo aviso prévio. Não sei. E talvez estejam se preocupando o que fazer depois que acabar o aviso prévio. Talvez tenham pessoas aqui usufruindo daquele auxílio que o trabalhador goza depois que ele é dispensado, que eu esqueci o nome, me perdoe, seguro-desemprego. Talvez esteja usufruindo, talvez está lá no 4º mês, último mês. Senhor, o que eu vou fazer agora? Enfim, quantas são as situações que trazem inquietações para nós? O nosso coração pecaminoso, ele tende a muito facilmente se preocupar. Talvez sejam seus filhos. Talvez sejam seus filhos ali na escola, a preocupação se ele está sendo doutrinado. A preocupação se ele tem sido bem cuidado na escola, porque muitas vezes a gente não tem acesso ao que acontece ali. O coração fica pesaroso, a gente trabalhando e pensando, será que meu filho está bem? Será que ele está sendo bem cuidado? Talvez você tenha um negócio, está começando um negócio agora. E quem é empreendedor sabe as dificuldades que são empreender no nosso país. Começa daí. É imposto para lá de metro. Mas tirando essa parte, começar um negócio do zero nem sempre é fácil. E aí, quando o caldo aperta, às vezes vem o nosso coração e começa a ficar preocupado. Enfim, gente, eu poderia falar N coisas aqui. Você conhece a sua situação. Mas eu quero dizer para você que está com o seu coração ansioso essa noite, que Deus tem uma palavra para você. Em primeiro lugar, por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto claramente fala sobre ansiedade, gente. Se você acompanhou a leitura comigo, de forma atenta, você deve ter notado que Jesus falou muito sobre ansiedade. Por 5 vezes aparece a palavra ansiedade nesse texto, ou os seus sinônimos, inquietações, enfim, por 5 vezes isso aparece. Versículo 25, 27, 28, 31 e 34. O
tema dessa passagem é ansiedade. Eu acredito, existem outras passagens, eu citei 1 Pedro aqui, tem Filipenses capítulo 4 que fala sobre ansiedade, mas eu acredito que essa seja a passagem mais extensa do Novo Testamento sobre ansiedade, e por isso que eu a escolhi para falar com vocês. Mas, talvez você olhe para mim e fale: Tiago, o que é ansiedade? Nós estamos falando sobre o quê? E aqui, queridos, eu quero fazer uma rápida distinção, e aqui é uma crença pessoal minha. Talvez tenham pessoas aqui que creem diferente, e eu não estou querendo atacá-lo, ou qualquer coisa do tipo. É só apenas a minha opinião, conversada com o pastor Marinho, e também a opinião do nosso pastor. Há uma diferença entre o que a Bíblia chama de ansiedade, e aquilo que a medicina hoje chama de transtornos de ansiedade. Por que eu estou fazendo essa distinção rápida com vocês? Porque talvez, eu não conheço a tua vida, existam pessoas aqui que por algum motivo precisam fazer medicação prescrita por um médico capaz de ansiedade. O que eu vou dizer aqui para você não é para desestimular você a parar as medicações de forma irrestrita e sem acompanhamento médico. Então eu quero deixar isso muito claro para você. Eu acredito que há momentos em que a medicina ela é necessária e ela é graça de Deus para nos auxiliar, porque há questões relacionadas à ansiedade que é muito mais do que comportamental, é uma questão neuroquímica, é o cérebro mandando um monte de neurotransmissores que geram uma série de coisas em você, e aí a gente precisa tomar uma medicação que regule esses neurotransmissores. Então, eu entendo que quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que tratar a ansiedade como algo muito mais amplo. Então eu quero ter esse cuidado com vocês, tá? Não estou desestimulando ninguém aqui que por algum motivo faça uso de medicação a parar, sem que haja um médico te acompanhando e te diga que é o momento de você fazer isso. Amém? Então, Tiago, o que é ansiedade? Eu vou dar a minha definição de ansiedade. Para mim, à luz da Bíblia, ansiedade é um conjunto de sentimentos e sensações, tais como medo, incerteza, insegurança, insônia, que nos fazem duvidar das promessas de Deus e, por vezes, abraçar as mentiras ou as promessas enganosas do pecado. Eu vou repetir. É um conjunto de sensações ou sentimentos, tais como medo, incerteza, insegurança, insônia, que nos fazem duvidar das promessas de Deus e, por vezes, abraçar as mentiras ou as promessas enganosas do pecado. Eu vou te dar um exemplo disso para ficar claro. Êxodo 16. O povo começa a murmurar no meio do deserto, dizendo que eles não têm nada para comer. Acabaram de sair do Egito e começam a se queixar que falta comida. Então o Senhor envia para eles o maná, o pão do céu. Só que quando o Senhor envia o maná, o Senhor dá uma ordem. Ele fala o seguinte: cada um vai pegar uma porção diária. Não é para guardar para amanhã. Você vai pegar o que você vai usar hoje, porque o provimento de amanhã virá amanhã. O que acontece? Tem algumas pessoas que vão lá e, diferente do que o Senhor falou, vão lá e querem guardar mais do que eles precisam, quer guardar para amanhã. Por quê? Vai que o Senhor não manda o maná no dia seguinte, deixa eu garantir minha cota extra aqui. Eles acordam e o texto bíblico diz que o maná estava estragado. Isso é ansiedade. A preocupação, o medo, a incerteza em relação ao maná de amanhã fazem eles questionarem a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Eu vou prover diariamente vocês. Mas eles questionam a promessa e eles começam a acreditar nas mentiras do seu coração, nas mentiras que o pecado nos conta. Não, você precisa guardar um pouquinho mais, senão vai faltar. Tem que ser na força do seu braço. Se você ficar confiando num terceiro, vai faltar. E aí eles pecam contra o Senhor.
Então é isso que é ansiedade, irmãos. Ansiedade nada mais é quando nós questionamos as promessas de Deus e damos espaço às mentiras que o pecado tenta nos convencer. E aqui a gente vai para um mais adiante, porque se a ansiedade é isso que eu acabei de dizer para vocês, um questionamento que nós fazemos no nosso coração das promessas de Deus e aceitamos outras promessas que não são as promessas de Deus, a ansiedade tem uma raiz muito clara. A raiz da ansiedade, na maioria das vezes, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. Se nós olharmos no texto que nós lemos, verso 30, Jesus fala assim: se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A raiz da ansiedade, o que faz o nosso coração, dia após dia, ser um coração ansioso e inquieto, muitas vezes, é a nossa falta de firmeza no Senhor e nas suas promessas. É a nossa incredulidade. E aqui, queridos, eu quero dizer então por que a gente precisa lutar contra a ansiedade. Por que nós precisamos lutar contra a ansiedade? Primeiro, incredulidade, queridos, é pecado. É assim que a Bíblia chama incredulidade. A falta de fé é pecado. Quando nós deixamos o nosso coração ser tomado pelo medo, pelas incertezas, e não confiantes de que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, quando o nosso coração é tomado dessa insegurança, nós estamos pecando contra o Senhor. Então por que nós precisamos lutar contra a ansiedade? Porque ela é pecado. Jesus é claro no começo do nosso texto, verso 25, quando ele diz: não andeis ansiosos. Ali é um verbo no imperativo, não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. Ele está dizendo: povo meu, comprado com o meu sangue, não andeis ansiosos. Paulo repete isso em Filipenses 4, quando ele fala assim, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Então ansiedade, incredulidade é pecado. Quando nós deixamos o nosso coração fermentar essa inquietação e a gente não combate isso, e nós vamos falar sobre como combater isso, mas quando nós damos lugar para a ansiedade no nosso coração e não combatemos isso, nós estamos pecando contra o Senhor. Mas por que nós precisamos lutar contra a ansiedade? Porque além de ser um pecado, é um comportamento típico de quem não conhece a Deus. Se a gente voltar os olhos novamente para o texto que a gente leu, o texto vai dizer lá no verso 32, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. É os gentios que se inquietam dessa forma. É os gentios que agem desse jeito. É os gentios que se preocupam com o amanhã. É os gentios que se inquietam porque não têm a certeza do amanhã. Aqueles que servem a Deus não deveriam ter isso no seu coração, porque há N promessas do Senhor de que Ele cuida de nós, de que Ele é um Pai perfeito. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, tanto mais o Pai Celestial não vos dará aquilo que vocês pedirem. Então esse comportamento de viver ansioso, inseguro, incerto com o amanhã, é um comportamento típico de pessoas que não conhecem a Deus. É por isso que nós precisamos combater a ansiedade, porque nós não somos deste mundo, nós pertencemos a um outro reino, e esse reino tem um rei que cuida de nós. Enfim, se a gente quer combater a ansiedade, queridos, existe uma escolha fundamental que nós precisamos tomar. Lembra que eu falei que a ansiedade é você deixar de crer nas promessas de Deus e crer nas promessas ou nas mentiras do pecado. Guarda isso. O pastor Lucas costuma sempre dizer que há uma guerra pela nossa mente. E a maioria,
e na sua grande maioria essa guerra, ela é baseada em promessas. Há as promessas do Senhor e há as promessas do pecado. Nós não pecamos por obrigação, irmãos. Nós pecamos porque nós acreditamos nas promessas enganosas que o pecado nos faz, e por isso a gente peca. Ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque o pecado, ele nos dá uma promessa, ou nos fala uma mentira, e nós acreditamos nisso piamente, e por isso nós sucumbimos. Por que nós andamos ansiosos? Porque em vez de eu acreditar que Deus é aquele que me supre, eu acredito que eu vou conseguir tudo na força do meu braço. Se eu não fizer, já era. E não é assim, queridos. O pecado constantemente está nos fazendo propostas. Mas há as promessas de Deus. Qual é a sua escolha? Em quais promessas você vai decidir acreditar essa noite? Porque eu quero falar sobre promessas para vocês. Há promessas do Senhor nesse texto. Mas essas promessas só vão fazer sentido na sua vida se você escolher o Senhor. Aí a gente volta no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Há uma guerra pela exclusividade do teu coração. E essa noite cabe a você escolher de quem o seu coração pertence e em quais promessas você vai acreditar. Porque tudo que eu vou dizer a partir daqui só vai fazer sentido se você, ao final deste culto, falar: Senhor, eu vou colocar a minha confiança em Ti, o Senhor é a minha escolha. Eu vou largar os meus barcos, eu vou largar as minhas ferramentas, eu vou largar a minha própria força e vou decidir confiar no Senhor. Porque enquanto nós continuarmos confiando em nós mesmos, a gente vai continuar quebrando a cara. Enquanto nós continuarmos confiando em nós mesmos, a gente vai continuar vivendo ansioso todo dia. Porque, gente, veja bem, as promessas do Senhor são promessas firmes. Mas as promessas ou as mentiras que o pecado nos conta, elas são promessas que vacilam. E aí a gente entra naquela história da casa que é construída sobre a rocha ou sobre a areia. Se a gente construir a nossa casa sobre as falsas promessas do pecado, quando essas promessas sumirem, e elas vão sumir, a sua casa vai ruir, a sua vida vai ruir, a ansiedade vai bater a porta e vai dominar o seu coração. Mas, se nós acreditarmos nas palavras do Senhor e nas promessas do Senhor para nós, pode vir o vento, pode vir as tempestades, nós permaneceremos inabaláveis, porque a palavra dele é inabalável, é uma estrutura sólida sobre a qual a gente pode construir todas as coisas. Então, há uma escolha fundamental que você precisa fazer essa noite. Em quais promessas você vai acreditar? Em quais promessas você vai sair daqui acreditando? Nas promessas do Senhor, ou nas promessas que o pecado faz? Nas promessas de Deus, ou nas promessas de Mamon? Nas promessas de Deus, ou nas promessas das riquezas? E aí, queridos, se a sua escolha for a escolha que eu gostaria muito que cada um de vocês tomasse, a escolha pelo Senhor, Jesus traz uma série de argumentos nesse texto para que a gente possa combater a ansiedade no nosso coração, e eu quero falar sobre isso com vocês agora. O primeiro argumento de Jesus está no versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. Preste atenção nisso, queridos. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está fazendo uma pergunta. Queria que vocês deixassem esse texto aqui para mim, tá, pessoal do staff? Por favor. Jesus está fazendo uma pergunta que a gente precisa atentar para ela, porque há algo precioso aqui. A primeira pergunta que Jesus faz: a vida não é mais importante do que a comida? Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou explicar essa pergunta de Jesus para você. O que você acha que é mais fácil para o Senhor? Fazer
uma série de coisas funcionar para que haja vida, ou simplesmente colocar uma comida no seu prato? Queridos, para que a gente esteja vivo aqui, já ouviu falar da teoria da sintonia fina? De que a Terra está no exato lugar que ela tem que estar. Se ela estivesse um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não teria vida. Mas não vamos nem falar do universo, que é um negócio maravilhoso. Vamos falar de nós. Quantos órgãos seus precisam funcionar simultaneamente para que a gente esteja aqui agora? Você está respirando, o seu pulmão está funcionando, que manda mensagem para o seu cérebro, que faz o seu coração pulsar. Há uma série de mecanismos que precisam acontecer simultaneamente para que a gente esteja vivo aqui. Mecanismos extremamente complexos. Mas o Senhor faz isso funcionar redondinho. O que você acha mais difícil? O Senhor fazer tudo isso ou suprir as suas necessidades? O que é mais difícil para o Senhor? Não que haja alguma coisa difícil, mas se a gente falar em grau de complexidade, o que é mais complexo fazer? Manter a vida. E Ele te deu vida hoje. Se Ele te deu vida hoje, se você está vivo hoje, se há fôlego em você para glorificar o Senhor, há uma promessa de Deus que Ele vai sustentar você. Mas Ele faz uma segunda pergunta: e o que é mais importante? O corpo ou a roupa? É a mesma lógica. É a mesma lógica. O nosso corpo, com toda a complexidade que eu acabei de falar, e um tecidinho, com todo respeito, mas as nossas roupas é um tecidinho. O que é mais complexo? Se Ele faz tudo isso, queridos, não vai te faltar aquilo que é necessário para a sua vida. E esse é o grande ponto que eu quero bater aqui, porque Jesus, Ele coloca a ansiedade relacionada a 3 elementos básicos: comida, bebida e vestimenta. O que é comida, bebida e vestimenta? É aquilo que é necessário para a sua subsistência. O que a gente precisa para existir? Comida, bebida e vestimenta. Moradia, talvez. Não é? O que o Senhor está dizendo aqui para você é: naquilo que é essencial para a tua existência, se você confiar em mim, não vai te faltar nada. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela não está nos prometendo nesse texto riqueza sem fim. Ela não está nos prometendo uma prosperidade no sentido de uma prosperidade tal como o mundo vê, mas uma prosperidade bíblica, que é a prosperidade que Deus vai te dar aquilo que você precisa para existir. Queridos, eu não estou dizendo para você que você não pode querer viajar, que você não pode querer alguns objetivos na sua vida, que você não pode almejar algumas coisas na sua vida. Obviamente que você pode, e o Senhor, Ele pode te dar, Ele é poderoso para fazer isso. Eu não estou dizendo que Ele não faça, mas o que esse texto está nos prometendo, não é que Ele vai dar todas as coisas, é que Ele vai dar essas coisas. A gente lê Mateus 6,33 errado toda vez. Abre Mateus 6, nós vamos voltar no 6,33 depois, mas eu vou abrir ele aqui agora, rapidinho. Calma aí, volta lá, sai daí um pouquinho do 33. Por favor, pode voltar ao 32, qualquer um. O pessoal não olhar lá. Eu vou falar a versão tradicional do texto. E aí eu quero que vocês completem, por favor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e... Como? Demais coisas? Volta lá, gente, deixa eu ver se está isso no texto. Todas essas coisas. Essas o quê? Pronome demonstrativo. Comida, bebida e vestimenta. Aquilo que é necessário à nossa subsistência. Não é tudo, irrestritamente. Não é isso que o texto diz. Ah, Tiago, você está pegando uma tradução, irmãos. Eu desafio vocês, com todo respeito. Pode pegar qualquer tradução da Bíblia. Eu já li pelo menos umas 6, 7. Eu não achei o demais coisas ainda. Se você achar, manda para mim, por favor, que eu quero conhecer. Porque o que o texto está dizendo não é todas as demais coisas. Porque demais coisas é muita coisa, gente. Demais coisas, daqui a pouco você está falando que o Senhor vai te dar um avião, um helicóptero. Não que Ele não possa dar, Ele pode. Mas o que o texto está nos prometendo não é as demais coisas, é essas coisas, aquilo que é necessário à nossa vida e à nossa existência. Essa é a promessa do Senhor. Nós seremos supridos naquilo que é essencial. Aquilo que é essencial não vai te faltar.
Isso eu posso falar na autoridade da palavra de Deus. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento de Jesus. O primeiro vocês entenderam, né? A vida é muito mais complexa. Ele faz aquilo que é maior, ele pode fazer o que é menor. Segundo argumento, verso 26. Verso 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Olha que coisa preciosa. Querido, não sei se você já achou um celeiro de passarinho. Eu ainda não achei. Isso não quer dizer que eles não trabalham, tá? Deixa eu já, antes que você interprete o texto errado. Isso não quer dizer agora então que você pode sentar na sua cadeira e que vai vir tudo de mão beijada para você, sem o seu esforço, sem o seu trabalho. Não é isso não. As aves trabalham pra caramba. Você vai ver elas montando um ninho lá, elas vão lá, pegam um palitinho, vai lá, vai montando, voa N vezes para montar, tá? Então não é ausência de trabalho aqui não. Mas a gente não tem um celeiro de passarinho não. Mas eu nunca vi um passarinho morrer de fome. É isso que o texto está dizendo. O Senhor sustenta os pássaros. E não só os pássaros, vamos além. Vamos pensar nas formiguinhas, elas têm um mecanismo diferente de trabalho, que foi o Senhor que implantou nelas. Mas no período de inverno, quando elas não podem sair, não falta alimento. Porque o Senhor colocou no coraçãozinho delas, no ser delas, no serzinho delas, que elas precisam trabalhar para que quando chega o período de inverno, elas tenham ali em abundância. Não falta. Formiguinha não vai morrer de fome. E a gente pode olhar para a natureza, irmãos. O Senhor cuida dos animais, Ele cuida das suas criações. Mas olha que pergunta maravilhosa que Jesus faz. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Queridos, todas essas criações são belíssimas criações do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Ele morreu apenas por uma dessas criações. Eu e você. O sangue dele não foi vertido pelo boizinho, com todo o respeito aos ambientalistas aqui. Tá, não estou querendo ofender, mas o Senhor não morreu pelas vaquinhas, não, pelos cavalinhos, não, isso não quer dizer que você pode sair maltratando os animais também, tá gente, pelo amor de Deus, é criação do Senhor, tem que cuidar bem, tem que cuidar. Se você tem um cachorrinho, porque esses dias aí, a gente viu uma denúncia aqui em Pirajuí de uma pessoa aí, que estava maltratando os cachorros passando fome lá. Não é isso que eu estou pregando aqui não, pelo amor de Deus, gente, distorça minhas palavras aqui não. Mas não foi pelos animais que o Senhor morreu. A palavra do Senhor diz que Ele morreu por nós, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, se Ele foi capaz de dar a vocês o seu único Filho, o seu precioso Filho, vocês acham mesmo que Ele não é capaz de suprir as suas necessidades? Se Ele já te deu o Filho dEle, o que é as suas necessidades em comparação ao Filho de Deus crucificado e morto na cruz pelos nossos pecados? Não é nada. Irmãos, você é valioso para o Senhor. A sua vida é valiosa para o Senhor. É por isso que Ele deu o seu Filho por amor a você. E com base nesse amor, Ele nos promete suprir todas as nossas necessidades. Terceiro argumento de Jesus, verso 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? Terceiro argumento de Jesus contra a ansiedade. O primeiro argumento: se eu faço o que é mais complexo, eu faço o que é menos complexo. Segundo argumento: você é valioso para mim. Terceiro argumento contra a ansiedade: a ansiedade é inútil. Queridos, quem aqui pode escolher o dia da sua morte? Exceto se alguém cometeu suicídio, misericórdia. Não somos nós que escolhemos o dia da nossa partida, é o Senhor. A gente não sabe, dia 23 de março de 2150 eu vou morrer. Não. A gente não pode acrescentar um minuto à nossa vida. A gente nem escolhe quando a gente vai nascer.
né? Para as mamães que já tiveram filhos, aquelas que estão grávidas, o médico prevê o nascimento do filho dia 16, o filho nasce dia 10. Ele prevê dia 10, o filho nasce dia 30. Nós não podemos escolher, a gente não pode acrescentar nem tirar um dia da nossa vida. A gente vai ficar estressando com o dia de amanhã que a gente nem sabe se vai existir. A ansiedade, ela é infrutífera, ela não gera nada. Tem um monte de gente dentro da igreja que está pensando nos problemas daqui 10 anos que a gente nem sabe se eles vão existir. A gente nem sabe se vai acontecer. A gente começa a elaborar, não, porque vai acontecer isso, aquilo. E a gente começa a sofrer por antecipação. Perde o sono. Perde o sono pensando no ano seguinte. É um negócio maluco. Perde o sono com N coisas. O Senhor está dizendo para você, querido, você não pode acrescentar nenhum dia da sua vida, você não sabe nem se você vai chegar lá. Calma, sou eu que te dou vida todos os dias. Eu vou cuidar de todas as coisas para você. A vida é dele, é ele que acrescenta e tira os dias de vida. Se ele faz isso, ele vai cuidar de você. Acalma o seu coração nessa promessa. Quarto argumento de Jesus, versos 28 a 30. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha que coisa fantástica, gente. Porque Deus emprega a sua energia criativa em coisas, aos nossos olhos, tá? Insignificantes. O João vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. Chegou o dia, João. Uma das matérias que eu mais gostava no meu tempo de escola, olha a cara de desgosto desse menino, era botânica. Lembro até hoje das briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas. É um negócio maravilhoso. Gente, eu sou apaixonado por botânica. E sabe por que eu gostava de botânica? Porque as briófitas, que são o tipo de flor menos complexo, que são aqueles fungos, desse tamanhozinho assim, que você tem que chegar assim com um microscópio para ver. Aí eu lembro o professor explicando a complexidade dos fungos. Falei, mano, tudo isso para um negocinho desse aqui, o Senhor pensou? Um negocinho que a gente muitas vezes nem dá atenção, mas o Senhor planejou com essa complexidade assim. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Se o Senhor emprega essa energia criativa naquilo que aos nossos olhos é tão insignificante, imagine conosco, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Meu Deus, irmãos. É a mesma ideia de nós termos mais valor do que os animaizinhos. É a mesma ideia aqui, mas aplicado às plantas. É Jesus falando, pensa bem. O Pai é criativo, é poderoso e emprega a sua energia em coisas desse tamanho. Imagine para aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Obviamente que Ele vai suprir. Queridos, não se esqueça, vou repetir o que eu já disse. Você é valioso para o Senhor. Você é valioso para o nosso Deus. Então descanse o seu coração, porque Ele vai cuidar de você. Quinto argumento de Jesus, verso 32, parte B do verso 32. Os gentios aqui, que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que vocês precisam delas. O sexto argumento de Jesus é a onisciência do nosso Deus. Ele sabe de tudo. Querido, o Senhor sabe o que você precisa. Eu talvez não conheça a sua vida, talvez eu não sei qual é a sua necessidade essa noite. Pastor Lucas está aqui, mas talvez ele não saiba a sua necessidade. Pastor Mário está aqui, talvez ele não saiba. O Douglas está aqui, talvez ele não saiba a sua necessidade. Talvez ele não saiba como você chegou aqui. Talvez nós não sabemos como você tem passado as suas noites.
Talvez nós não sabemos quantas vezes você tem chorado, preocupado com certas coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa: existe alguém lá no alto, que sabe e conhece tudo o que você precisa, mais do que você mesmo. Porque a palavra do nosso Deus diz lá em Romanos 8, que nós não sabemos como pedir. Irmãos, nem orar direito a gente sabe. A gente às vezes ora e pede errado. Mas a palavra do nosso Deus diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente está lá orando errado, o Espírito está levando o Senhor à oração certa, traduzindo diante de Deus aquilo que nós realmente precisamos. Nem você sabe aquilo que você precisa, mas o Senhor sabe exatamente o que é necessário para você, e há uma promessa sobre a sua vida: Ele vai cuidar de cada uma dessas situações. Sexto argumento de Jesus, verso 33. Busquem então em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele não apenas sabe o que você precisa, Ele está prometendo: eu vou acrescentar essas coisas. É uma afirmação de Jesus, irmão, não é o Tiago que está falando. A palavra do Tiago não tem poder nenhum para nada. Eu não tenho poder nenhum. Eu estou aqui com base na palavra de Deus essa noite para te entregar uma palavra. O Senhor vai suprir as suas necessidades. Filipenses 4, nem está no meu rascunho aqui, gente, meu Deus, mas veio, então vamos lá. Filipenses 4, eu vou achar aqui, Jesus, calma aí que está aqui. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, o staff consegue projetar? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia! Olha que promessa, não sou eu, irmãos, eu volto a dizer, é a palavra do Senhor que está dizendo: eu vou suprir todas as suas necessidades. Então confia no Senhor e descansa o teu coração nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Último argumento de Jesus, verso 34, perdão, meu Deus. Mateus 6, 34. Olha, está lá. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. E aí você olha para esse texto e fala: Tiago, que promessa que tem nesse texto? Há uma promessa aqui, irmão, sabe qual é? É que há uma graça disponível para você diariamente. A graça que você precisa para lutar contra os seus problemas de hoje será te dada hoje. A graça que você precisa para lutar com os problemas de amanhã te será dada amanhã. O Senhor, Ele não vai ficar dando coisa que você não precisa. O Senhor, Ele também é bem organizadinho. Ele não é que nem a gente que fica acumulando coisa que não precisa, sabe? Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Então, hoje a gente precisa de uma porção de graça para o nosso dia. Ele vai nos dar. A porção de graça de amanhã está preparada para amanhã como um maná. Então, queridos, seus problemas de hoje, há uma porção de graça para você resolvê-los hoje. Amanhã, o Senhor vai te conceder graça para que você lide com esses problemas também. Essas são as promessas de Jesus. Esses são os argumentos de Jesus. E é com esses argumentos que a gente precisa começar a alimentar o nosso coração. Aqui é o ponto. A ansiedade vem com as suas promessas. Vamos voltar lá no começo. Gente, vocês estão entendendo o fluxo de raciocínio aqui? A ansiedade, ela nos faz promessas ou nos conta algumas mentiras. E muitas vezes nós acreditamos nessas mentiras e por isso a gente fica ansioso. Mas todas as vezes que essas mentiras vierem à sua mente, o Senhor está te chamando a combater essas mentiras com a palavra dEle. Quando a ansiedade bater a porta do seu coração, lembre: Senhor, eu sou valioso para Ti. O Senhor disse que eu sou valioso. Quando a ansiedade bater no seu coração, lembre: Senhor, eu estou vivo hoje. Isso é muito mais complexo para o Senhor do que me dar aquilo que eu preciso para hoje. Quando a ansiedade bater no seu coração, lembre que há uma porção de graça disponível do Senhor para você hoje. A palavra do nosso Deus diz que Ele não nos tenta acima das nossas capacidades, e essas capacidades nem são nossas, é Ele quem nos dá.
Ele nunca vai nos tentar, nos provar, sem nos capacitar a vencer aquilo que Ele mesmo está colocando na nossa vida. Ele nos dá a arma, Ele nos dá a ferramenta. Então alimente o seu coração com essas verdades, com as verdades divinas, com as verdades da palavra de Deus. Alimente o seu coração da palavra, alimente o seu coração das promessas de Deus. Creia nas promessas do Senhor para você. Mas eu quero terminar, além dessas promessas todas, eu quero dar alguns remédios para a sua ansiedade. E aqui é rapidinho. Primeira coisa, com base naquilo que eu falei lá no começo. Primeiro remédio para a ansiedade, além de alimentar o seu coração com essas promessas que nós falamos aqui. Procure aconselhamento bíblico. E, se necessário, um médico. Querido, procure aconselhar com pessoas maduras na fé. Procure se aconselhar com seu líder de célula. Os líderes estão aí e são capacitados para auxiliar você. Procure se aconselhar com os pastores, se for necessário. Nós temos pastores extremamente capacitados nessa casa para te aconselhar. Então, o primeiro argumento, o primeiro remédio, se o seu coração começar a ficar muito ansioso e você não conseguir lidar com isso, procure aconselhamento bíblico, procure socorro nos seus irmãos. Não queira ficar lutando sozinho, não. Queridos, nós somos uma comunidade de fé. Nós somos chamados para caminhar unidos uns com os outros, a suportar os fardos uns dos outros, a sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Isso é ser igreja. Então não sofra sozinho, não. Procure aconselhamento, procure refúgio nos seus irmãos. E, se for preciso, procure um médico. Talvez temporariamente você vai precisar de um auxílio médico. Gente, a gente procura médico para tanta coisa. A gente procura médico para diabetes. A gente procura médico para pressão alta. Nós procuramos médico para febre, para todas as doenças que existem. Mas quando a gente fala de questões mentais, é um tabu. Ah, não, eu não vou no médico não, porque vão achar que eu sou louco. Não, irmão. O Senhor deu a medicina para isso mesmo. A medicina também é graça do Senhor para a nossa vida. Às vezes a manifestação da graça vem com cura. Eu creio que o Senhor cura a ansiedade. Se há pessoas ansiosas aqui, eu creio no poder do nome de Jesus, que você pode ser curado essa noite. Mas talvez a graça do Senhor vai se manifestar de outra forma, vai se manifestar por meio de pessoas, seja um aconselhamento pastoral, seja temporariamente usando um médico, um remédio. Então, procure ajuda. Segundo remédio, desacelere. Vamos voltar lá no verso 26, o comecinho do verso 26. Diz lá: observem as aves do céu. Gente, para observar as aves do céu, tem que parar. Mais para frente fala: observe os lírios do campo. Para observar os lírios do campo, tem que parar. Gente, a gente vive num mundo tão corrido. Esse tempo atrás o Davi falou algo nesse sentido aqui, que a gente fala: nosso dia foi tão corrido. E às vezes a gente começa a entrar nessa lógica maluca da vida, né? O pessoal fala da hora do rush lá em São Paulo. A nossa vida virou uma hora do rush 24 horas. A gente não para, a gente não desacelera. Quer vencer a ansiedade? Às vezes você precisa dar uma paradinha, dá uma sossegada, vai lá no clube de campo, olha as árvores lá. Ah, Tiago, eu não tenho dinheiro para pagar o clube de campo. Irmão, procura uma praça bonita aqui de Pirajuí, vai lá olhar os passarinhos, vai lá olhar as aves, começa a olhar a criação do Senhor, e aí você contempla: poxa, Senhor, o Senhor criou tudo isso com as tuas mãos, mas o Senhor também me criou e o Senhor me amou. Glória a Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Desacelera, querido. Sai desse fluxo louco desse mundo. Nós não somos daqui. Obviamente que a gente tem as nossas coisas, mas dá uma pausa aí.
Sabe, gente, tem um mandamento bíblico que a gente esquece. Porque a gente fala do sábado, né? No Antigo Testamento, para guardar o sábado. A Bíblia não está falando que a gente tem que guardar especificamente o sábado, mas há uma lição ali. Deus trabalhou 6 dias e parou um. Agora irmão, Deus, nós estamos falando do Senhor do universo. Estou falando de qualquer um não. Estou falando do Senhor, que é o Senhor de todas as coisas. Ele parou e descansou. Agora você é uma máquina humana que não precisa descansar. Se tivesse 8 dias na semana, você trabalhava os 8. Aí não tem tempo para a família, não tem tempo para comunhão com os irmãos da igreja, não tem tempo para vir no culto, não tem tempo para orar na tua casa. Meu Deus, irmão, dá uma segurada, tira o pé do acelerador, contempla esse mundo belo que o Senhor deu para a gente, né? O salmista diz que a terra foi dada aos filhos dos homens, é para a gente desfrutar também das coisas da terra. Vai chegar um tempo que a gente vai desfrutar das coisas celestiais, mas agora nós estamos aqui, desfruta das bênçãos do Senhor aqui, desfruta do teu casamento, irmão. Eu quero desfrutar daqui a pouco. Desfruta dos teus filhos. Dá uma segurada. Para de pensar que a vida é só trabalho, 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 trabalho. Acumular. O que a gente leu lá no verso 19? Ajuntai tesouros no céu, não na terra. Porque aqui as coisas, elas são passageiras. Paulo fala lá em Colossenses 3:1, que como nós somos cidadãos do reino, nós devemos olhar para as coisas de cima, não para as coisas daqui. Dá uma segurada, querido. Desacelera. Isso vai te ajudar. Vai fazer um exercício físico. E aqui, ó, gente, eu estou começando por mim, tá? Ó essa pancinha aqui. Está precisando de exercício físico, gente. Estou falando para mim, tá, gente? Estou pregando para mim aqui, tá? O Senhor está falando aí, está falando aqui também. Vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada. Agora eu estou fazendo caminhada, gente. Que eu precisei vender meu carro, aí eu tenho que trabalhar a pé. Estou fazendo caminhada, indo e voltando. Já é um começo. Mas dá uma pausa, desacelera aí. Isso vai te ajudar. Terceiro remedinho: contentamento. Contentamento. Gente, muitas vezes a gente está ansioso, sabe por quê? Porque a gente faz conta que a gente não pode pagar. Porque a gente gasta mais do que a gente tem, porque a gente quer ter aquilo que a gente não pode ter agora. E aí eu fico me preocupando com a conta do amanhã, e aí Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é tua, e ainda Deus, por ser gracioso e misericordioso, ainda vai usar de bondade com você e vai suprir suas necessidades. Mas deixa eu falar uma coisa, não vai fazendo isso sempre não, porque aí é tentar o Senhor. E a palavra do nosso Deus diz que nós não devemos tentar Ele. Tem gente que é desregrado com a vida financeira, e gente, está falando alguém aqui, que está agora, recalculando a rota, e vou entrar no casamento. Já falei com a minha noiva, vai ter coisa aí que não vai continuar pagando de erro que eu cometi, que não tem nada a ver, porque em alguns momentos eu fui desregrado, e aí fica lá ansioso. Esse tempo atrás eu estava, meu Deus do céu, fazendo a conta assim, desesperado, e aí Deus não tem nada a ver com esse negócio. Eu fui desregrado, eu não me atentei que eu não poderia comprar aquilo naquele momento. Contentamento, irmãos. A gente precisa aprender a ter contentamento e a viver com aquilo que nós temos. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai falar contra a juntar de forma exacerbada, ela também vai falar contra a displicência. A gente tem que achar a moderação. Se precavenha, guarda um pouquinho todo mês, faz uma reservinha de emergência aí. Não é pra você construir um império não, tá, irmão? Porque tem gente que trabalha, não gasta nunca e morre. Você já viu aquelas histórias lá, galera que esqueceu o dinheiro no colchão. Trabalhou, juntou dinheiro no colchão, juntou, morreu, não gastou. Então, moderação, irmãos. Guarde, poupe. Pense no futuro, obviamente. Quando a gente está falando de ansiedade, não se preocupar com o futuro, não é para você também não se preocupar de modo nenhum.
Então, guarde, não seja displicente, não saia gastando o que você não pode não, porque senão, irmão, aí vai ficar ansioso mesmo, vai ficar aí, queimando a cabeça, os neurônios, como que eu pago as contas? Não vai pagar, não vai fechar, irmão. E aí, conta, quem já teve conta, irmão, sabe que conta é uma tal de uma bola de neve, porque esse mês, a conta ficou 1.000 negativo, então você já começa 1.000 negativo no próximo mês. E o recurso muitas vezes é o mesmo. Então aí no mês seguinte vai ser mais 1.000 negativo, no final é 2.000 negativo. E isso vai virando uma bola de neve. A gente precisa se contentar. Se contentar com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E não adquirir nada a mais, nada além do que a gente pode. Seja prudente. Quarto, relembre seu coração constantemente de que a preocupação é vã. A gente leu o verso 27, a gente não pode acrescentar nada à nossa vida, e às vezes a gente precisa jogar a realidade com a gente mesmo, irmão, porque tem vezes que a gente fica passando a mão na nossa própria cabeça, ai, tadinho de mim, não, a preocupação é normal, não, é normal, não, tem hora que você tem que jogar a realidade para você. Salmo 42, verso 5, abre aí por gentileza, rapidinho, Salmo 42, 5, eu estou terminando, gente. Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e Senhor. É o salmista dizendo, ó alma, se coloca no seu lugar. Às vezes a gente precisa jogar a realidade para a gente mesmo, conversar com a gente mesmo, não é coisa de louco não, falar sozinho. Às vezes você precisa falar sozinho com você mesmo, no seu íntimo, para você aquietar a sua alma. Falar, alma, você está ansiosa aí por besteira, eu vou confiar no meu Deus, Ele tem uma promessa de cuidado sobre a minha vida. Relembre a sua alma constantemente, que ficar se preocupando é vã, isso não resolve o problema, gente. Você perde noite de sono e não resolve. Fica lá, vira de um lado para o outro, vira para cá, para lá, 3 horas da manhã e nada de vir o sono. E aí chega no dia seguinte, o que aconteceu? Nada. O problema continua lá do mesmo jeito. Não, irmão, não. Descansa. Relembre o seu coração constantemente das promessas de Deus. Última coisa. Foque no reino, não na construção do seu império pessoal. Vamos voltar para o verso 33 que eu ensinei vocês a ler direitinho ele agora. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, foque no reino. Quer vencer a ansiedade? Quer um remédio para a ansiedade? Trabalhe para o reino. Invista suas energias no reino. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Tem um monte de gente na igreja sobrecarregada, porque você poderia ajudar ele e você tem sido negligente. Irmãos, é um negócio muito doido isso, porque, gente, ninguém pediu para eu falar isso não, estou falando porque o Senhor está colocando no meu coração e aí vai. Eu estou aqui na igreja há mais ou menos 2 anos, e aí eu vejo o Lucão, às vezes nas conferências lá, quase se esgoelando, e às vezes não chega alguns, eu sei que chega, mas se mais gente se mobilizasse, o negócio talvez não seria pesado para as pessoas. Mas aí fica lá o Davi, o Lucão, a Kel, o pastor Marinho, e a gente sentado, assistindo. Não, eles vão resolver o problema. Não, irmão, trabalhe no reino, se disponha. A gente está falando aí sobre os formulários para servir na igreja. Hoje uma querida irmã mandou lá no grupo da liderança que até agora só uma pessoa preencheu o formulário, exceto se esse formulário não chegou em você, irmão, e pode ser o caso, e aí a gente vai trabalhar para que ele chegue até você. Para mim é inadmissível, com uma igreja do tamanho da nossa, só um formulário preenchido, para falar das suas aptidões, para falar o que você pode ser útil aqui. Irmãos, se dispõe a trabalhar para o reino,
Trabalhe para o reino e para o rei desse reino, que há uma promessa, que se você buscar o reino em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, parece um slogan, mas é verdade, parece um jargão de crente, mas é verdade. Enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das nossas coisas. Gente, esses dias, estava lá eu na cela, eu e a minha noiva na cela, nessa terça-feira agora, lá a gente lá na edificação, lá, pá, tal, de repente aponta uma mensagem no celular lá, benção para a nossa vida no casamento. Hoje nós estávamos vindo para a igreja, estava vindo, gente, para cá, aí pintou um negocinho lá, porque enquanto a gente está cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando de nós. Para de se preocupar, você não vai resolver. Quem vai resolver, quem tem poder para resolver as suas situações é o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Salmo 37:5. Vamos colocar de pé. Querido, eu não sei como que você entrou aqui, mas eu quero dizer para você, entregar isso nas mãos do Senhor. Eu não sei como que está o teu coração. Talvez você é uma dessas pessoas que eu falei aqui, que tem perdido noites de sono, por conta de alguma situação que você tem ficado com o coração inquieto, com o coração pesaroso. Eu quero dizer para você, na autoridade da palavra do nosso Deus, que o Senhor vai cuidar de você. Descansa o teu coração. Querido, talvez você seja alguém que está lutando contra a ansiedade. Eu já falei, se for necessário remédio, pode usar sem medo, você não é louco não. Mas eu creio nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que há cura para você, há cura para a sua vida, há cura para a sua ansiedade. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus.